Meditando o Evangelho de hoje. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 1 ao 9. Nesse momento, chegaram algumas pessoas trazendo a Jesus notícias a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o sangue deles com o dos sacrifícios que ofereciam. Ele lhes respondeu: Pensais que esses galileus eram mais pecadores do que qualquer outro galileu, por terem sofrido tal coisa? Digo-vos que não. Mas se vós não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que qualquer outro morador de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, perecereis todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi lá procurar figos e não encontrou. Então disse ao agricultor: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, para que está ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano. Vou cavar em volta e pôr adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por essa palavra, o Senhor perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Foi lá procurar figos e não encontrou. Hoje, as palavras de Jesus convidam-nos a meditar sobre o inconveniente da hipocrisia. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi lá procurar figos e não encontrou. Lucas 13, 6. O hipócrita aparenta ser o que não é. Essa mentira, no seu extremo, chega a parecer virtude, aspecto moral, sendo um vício ou devoção, aspecto religioso, uma vez que procura o próprio eu e os seus interesses e não a Deus. A hipocrisia moral popula no mundo. A religiosa prejudica a igreja. As inventivas de Jesus contra os escribas e os fariseus, mais claras e diretas, em outras passagens do Evangelho, são terríveis. Não podemos ler ou ouvir o que acabamos de escutar e ler sem que estas palavras nos cheguem ao fundo do coração, se realmente as escutamos e entendemos. O direi no plural, uma vez que todos experimentamos a distância entre o que parecemos ser e o que realmente somos. É o que se passa com os políticos quando nos aproveitamos do país, proclamando que estamos ao seu serviço, com os agentes de segurança quando protegemos grupos corruptos em nome da ordem pública, com os profissionais de saúde quando eliminamos vidas incipientes ou terminais em nome da medicina, com os meios de comunicação social quando falseamos as notícias e pervertemos as pessoas afirmando que as estamos divertindo, com os administradores dos fundos públicos, quando desviamos parte deles
para os nossos bolsos, individuais ou do partido, e alardeamos honestidade pública com os leigos quando impedimos a dimensão pública da religião em nome da liberdade de consciência, com os religiosos quando vivemos das nossas instituições sem fidelidade ao espírito e às exigências dos fundadores, com os sacerdotes quando vivemos do altar, mas não servimos abnegadamente os nossos fiéis, com o espírito evangélico, etc. E tu? E eu também. Na medida em que a nossa consciência nos diz o que devemos fazer e deixamos de o fazer para nos dedicarmos unicamente a ver o argueiro no olho dos outros, sem sequer querer dar-nos conta da trave que cega o nosso, ou não. Jesus, Salvador do mundo, salva-nos das nossas pequenas, médias e grandes hipocrisias. Pensamentos para o Evangelho de hoje. Tu estavas dentro de mim, e eu fora, e assim por fora te procurava, e deforme como era, me lançava sobre essas coisas lindas que tu criaste. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Segurava-me longe de ti. Aquelas coisas que, se não estivessem em ti, não existiriam. Santo Agostinho. A fé autêntica, aberta aos outros e ao perdão, faz milagres. A figueira representa a esterilidade, uma vida que não produz fruto, incapaz de fazer o bem. E Jesus maldisse a árvore da figueira porque não tem feito o seu para gerar fruto. Francisco. O pecado está presente na hipocrisia do homem. Seria vão tentar ignorá-lo ou dar outros nomes a esta obscura realidade. Para tentar compreender o que é o pecado, temos primeiro de reconhecer o laço profundo que une o homem a Deus, porque fora desta relação, o mal do pecado não é desmascarado na sua verdadeira identidade de recusa e oposição a Deus, embora continue a pesar na vida do homem e na história. Catecismo da Igreja Católica, número 386. Obrigado, Senhor, pelo poder que teu nome contém. Obrigado por nos delegar este poder de orar em teu nome por amor aos irmãos, para que eles, assim como nós, sejam salvos, libertos e curados. Obrigado, Senhor, pelos milagres e curas que realizastes em nossa vida. Obrigado por esta paz enorme que nos invade. Obrigado pela alegria, pela esperança e pela vida que derramastes em nosso coração. Não uma vida qualquer, mas vida de filhos amados de Deus. Obrigado, Pai Santo, Pai querido, Pai amado.